Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender React. E para a gente começar, né, a gente é bom entender o que é o React, né, para que ele, como que ele funciona e tudo mais. A gente vai meio que não tem muito roteiro essa aula, então a gente vai criar a aplicação e vai testando ali. Eu vou mostrando como que funciona, como que você pode fazer algumas coisas. Claro que como requisito dessa aula aqui para introduzir o React, né? Para ir para o React é importante saber já o CSS, o HTML e o JavaScript, né? Então, porque o React ele é tudo puramente JavaScript no final das contas, né? Então a gente vai usar muita conceito de lógica. Então é importante ter esses fundamentos, né? Essa base aí do HTML, CSS, JavaScript que a gente precisa ter para conseguir introduzir. Na verdade, né? O React, ele basicamente ele é uma biblioteca ali do JavaScript, né? Criada pela Facebook. E aí, basicamente, o React ele é essa biblioteca facilita a gente criar as nossas interfaces de maneira que reage, né? Inclusive, a tradução do React é reagir, né? Então, a gente precisa. O que acontece nele aqui é que quando a gente muda alguma coisa no código, ele simplesmente reage em tempo real. Ele só muda algumas coisas da aplicação, fazendo a gente conseguir criar aplicações muito mais robustas, né? Muito mais fáceis ali e muito mais prático do que o JavaScript puro, né? Porque o JavaScript puro, né, que o pessoal conhece por Vanilla.js, acontece que a gente precisa de muito código para fazer uma coisa simples, né? Então, se a gente precisa pegar um H1 e mudar o texto, a gente tem que usar lá aquele document, query selector, pegar o H1, depois pegar essa variável que você pegou, esse H1, e colocar o inner HTML, inner text HTML, algo assim, e aí reatribuir o valor. Então, isso só para pegar o valor e mudar o texto, mas conforme você precisa fazer outras coisas, você tem que ficar adicionando um evento de add event listener para quando você for clicar fazer alguma coisa, e você precisa de muita coisa, né? E o React ele trabalha disso aí de uma maneira mais fácil, né? Ele até mescla ali um pouco do JavaScript junto com o HTML junto, que é chamado de JSX, né? Ou TSX se tiver TypeScript. Então, é uma mistura de algumas coisas ali que facilita muito o desenvolvimento nosso, né, para a gente criar as interfaces ali, a UI bonita, bem mais fácil. Tem coisas que a gente ia criar no Vanilla puro, né, no Vanilla.js, e aí a gente ia ficar bastante tempo quebrando a cabeça, e no React fica tudo mais fácil. Né? Eu, por exemplo, aprendi muito mais o JavaScript depois que aprendi o React. Né? Eu sabia um pouco do JavaScript, mas depois que foi para React, você acaba entendendo as coisas ali por baixo dos panos, o que acontece, o que faz, e aí você acaba aqui aprendendo melhor. Mas indo para o React aqui já, o que a gente vai fazer? Para a gente construir, né, iniciar a aplicação, a gente vai usar esse Vite aqui, ó, que basicamente ele é uma ferramenta aqui para a gente conseguir construir, né, o nosso front-end ali e de maneira mais fácil, né? Então ele já vai fazer toda a parte de build para a gente muito mais fácil. Ó. Inclusive ele até fala que é uma ferramenta de desenvolvimento front-end extremamente rápida que funciona na próxima geração de aplicações web. Então ele até mostra aqui nos exemplos, né? Ele pega algum conteúdo aqui, por exemplo, JSX, tal, a maneira que a gente escreve e no final ele transforma tudo em HTML, CSS, JavaScript, né? Então é só uma maneira de a gente construir ali as coisas e no final das contas ele já vai cuidar disso pra gente, né? De transformar tudo em HTML, compilar, fazer tudo o build pra gente conseguir subir em produção, né? Então, pra gente construir a aplicação, vai ser usando esse Vite aqui, ó. E aí, a gente pode vir aqui, ó, na instalação, e aqui a gente pode colocar aqui, por exemplo, eu estou usando npm, né? Então, inclusive, para introduzir ao React, você precisa ter o Node, né? O Node.js aqui instalado na máquina, né? Então você precisa ter o Node aí. Qualquer coisa você pode vir no terminal aí qualquer e colocar ele Node version, né? Para você colocar. E você precisa também do npm também instalado na máquina, né? Os dois, né? Tanto o Node para rodar o JavaScript ali, vai TypeScript, usar o vídeo, rodar o React em si, né? E o npm também a gente precisa para conseguir rodar os comandos, instalar pacotes, né? Então a gente precisa dele também. Então baixa o Node, que aqui inclusive você baixa o Node e acaba vindo o npm junto e tudo certo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, como eu estou usando npm, eu vou pegar esse comando aqui, ó, e jogar no terminal, né? Eu já vou numa pasta minha aqui, e aí eu vou abrir aqui o terminal, ó, e já vou colocar esse comando aí, ó, npm create vite@latest. Ele pergunta qual é o nome, né? Então eu vou colocar assim, ó, meu
primeiro projeto React. Vou colocar isso aqui, você vai escolher qual é o framework aqui que você está querendo usar. Você está querendo criar em Angular, Svelte, React, React, Vue. Então, eu vou colocar React aqui mesmo. E a gente vai colocar JavaScript. Ó. TypeScript a gente pode colocar depois. Vamos criar com JavaScript aqui mesmo, padrão. Aqui eu vou colocar não e aqui também vou colocar não. Beleza? E aí, aquilo que você está falando que eu tenho uma nova versão, né, do NPM que eu posso instalar. Eu vou até instalar aqui, ó, sem problema nenhum. Beleza, a gente aqui, mas aqui já criou, né? Você criou o projeto, possivelmente no seu aqui não vai aparecer isso, se você já tiver atualizado, né, o NPM. Então, legal. Agora que eu criei, eu vou entrar nessa pasta aí, né, ó, cd meu primeiro projeto React, e aí eu vou, antes de instalar as bibliotecas, eu vou abrir ele, né? Eu posso dar um code, espaço, ponto. Eu vou abrir ele no Visual Studio Code. E aí a primeira coisa que a gente já vê aqui, ó, é a estrutura aqui que o Vite dá pra gente quando a gente constrói o projeto, né? Então, beleza. A gente tem uma pasta public aqui, uma pasta CRC com algumas coisas, né? Uma pasta assets. E aqui, vamos navegar entre elas aqui só para entender, né? Primeiro, quando você cria um projeto React com o Vite, ele cria esse arquivo aqui, vitconfig, né? Ó, .js para você colocar, por exemplo, ele está usando aqui, ó, React. Mas aqui você vai colocar todas as configurações que você quer para o seu Vite, né? Como você quer entender as portas quando o código rodar, como você quer colocar o host também. Você pode configurar várias coisas aqui do Vite. Né? Mas isso aqui a gente nem precisa mexer. Não vou passar meio por cima nesses arquivos aqui, porque a ideia não é bem essa aqui, mexer nisso aqui, né? Então, beleza. Tem só um arquivo readme aqui que ele cria por padrão, né? Que é o React mais o construtor aqui Vite que a gente está usando. Né? E o package.json, né? O package.json, inclusive, já tem aqui as dependências. Ó. Nosso projeto depende desse aqui, ó, do React, do próprio React e o React DOM, né? Então, ele depende dessas duas bibliotecas aqui para o nosso projeto funcionar. E aí tem aqui também um arquivo, slint. Slint é só um arquivo de configuração, né? Para você configurar, se você quer, por exemplo, quando você salvar o código, você quer que ele entenda um tab para frente só, mais quando que quebra a linha, quais coisas ali, a formatação do código, né? Esse slint serve. Inclusive, se quiser, pode até apagar ele, ó, não tem problema nenhum. A gente pode apagar ele aqui. Tem as dependências aqui, ó, do slint, ó. Poderia até remover elas aqui. Eu vou colocar como opcional, mas não precisaria excluir elas aqui assim já direto, né? Mas eu, por enquanto, vou excluir elas aqui e deixar assim. Mas não teria problema se deixasse também. E aí, beleza. E as dependências de desenvolvimento, né? Inclusive o Vite, ó, o próprio Vite, ele é uma dependência de desenvolvimento. Ou seja, isso aqui o Vite não roda em produção. O Vite é só um facilitador para a gente criar a nossa aplicação ali, né? Fazer o build da aplicação e tudo, mas o Vite em si, ele não sobe para produção, né? Então, tá aqui bonitinho. Beleza. O Git ignore, né? Para remover, né, os itens lá quando você subir no GitHub, né? Então, para ele não subir essas coisas aqui que não precisa estar no GitHub, de fato. Beleza. E aqui tem o arquivo index, né? O index.html que eu vou colocar aqui, ó. Deixa esse mesmo título aqui. E aí você vai ver que aqui ó, tem uma div root, né? Ó, e a gente vai entender como funciona isso aqui, ó. Ele tem uma div com id root, sem nada, né? E um script aqui módulo, ó, puxando aqui dentro de src um arquivo chamado main.jsx, que está aqui dentro aqui, né, ó, main.jsx. Mas antes, tem uma pasta public, que é uma pasta do React mesmo ali, para ele servir os arquivos públicos, né? Então, que você consegue acessar. Beleza, isso aqui a gente não precisa ver isso agora. E dentro de src, ele cria aqui, dentro de assets, tem um React aqui, um arquivo SVG, tem 2 CSS aqui, né? E 2 arquivos JSX, né? E aí você vai ver que a estrutura aqui, ó, tá? Aqui o arquivo CSS não tem novidade, né? Um arquivo CSS padrão. Mas o app.tsx, você vai ver que ele tem aqui um código HTML, né? Ó. Você vê um código HTML misturado com JavaScript aqui, uma mistura. A gente já vai entender esse aqui, ó. E no arquivo main, aqui JSX, também tem esse código aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser rodar a aplicação. E como a gente usou o Vite, ele já até cria um script para a gente aqui, ó, o dev, ó, que ele vai rodar o projeto Vite para a gente. Então a gente pode vir aqui no terminal, né, ó, e colocar npm run dev. Aí, beleza. Por que ele não rodou? Porque não tem, ó, Vite não é reconhecido como um comando interno e tal. Porque que acontece? A gente não tem as bibliotecas nossas instaladas. Tanto que no terminal, eu fechei o terminal, mas ele falava para você rodar um npm. Por quê? Porque você tem o package aqui, as dependências, só que você não instalou. Então a gente precisa dar um npm i, ó. npm i ou npm install, é tudo a mesma coisa.
A gente vai rodar aqui, ó, e ele vai baixar. Ele vai criar uma pasta chamada Node Modules, com tudo que a gente precisa para rodar, né? E aí, beleza, ele vai adicionar tudo bonitinho, ele cria esse arquivo aqui, ó, package.lock.json, para basicamente mostrar tudo que a gente instalou, versão, enfim. Agora sim, agora que a gente instalou todas as dependências que precisa para rodar o projeto, a gente pode dar um npm run dev, e por padrão, o Vite roda na porta 5173, né? Se a gente quiser uma outra porta, a gente pode configurar também através desse arquivo que eu falei aqui, ó, vitconfig, né? A gente consegue pegar aqui e configurar a porta, que aqui acho que deve ser o server aqui, ó. E aí você tem a porta aqui que você pode configurar. Então, tem como você configurar por aqui também. Legal. Rodamos aqui o projeto, ó. Se você for ver, aqui agora está rodando aqui o projeto, aí a gente tem até um contador aqui, né? Tudo bonitinho, né? Legal. A gente rodou a aplicação, pode abrir aqui o Ctrl I, né? Ou você pode clicar o botão direito e inspecionar. E você pode ver aqui ó, no console não tem erros nem nada aqui. Tá o código simples aqui, ó. Inclusive, ó, você percebe que aqui a div ID root, tá vendo que tem todo o conteúdo aqui dentro, né? E aí botão, parágrafo, e aí isso que a gente vai chegar lá. Porque agora que a gente rodou o projeto, vamos entender aqui, ó, o arquivo index.html, né? Aliás, para iniciar o React em si, ele é um SPA, né? Que significa que é um Single Page Application, ou seja, ele trabalha lidando como se fosse uma página só. Então, para o React é tudo uma página só. A gente pode separar aqui no nosso código em várias páginas, mas ele junta tudo numa página só. Então, por isso que muita gente gosta do React, ele é bem famoso, por conta que o React você consegue criar cada pedaço, né? Basicamente é como se fosse cada pedaço da sua fatia ali, da sua pizza, né? E você depois coloca tudo na caixa e tudo vira uma coisa só. Então, o React é isso, você pode criar vários arquivos e simplesmente só referenciar, chamar esses arquivos, vamos dizer assim, em onde você precisa, e ele simplesmente vai renderizar para você as coisas. Por isso que o React ele vem de reagir, né? É reagir, por causa que dependendo do que você faz, como você escreve seu código ali, quando você salva e você vai iterando na aplicação, ele automaticamente sabe quando renderizar ou não, né? Então essa página está na hora dela renderizar, não. Essa outra página está na hora dela sumir. Então ele já cuida disso. E como que o React já faz isso aqui, ó? Percebe que aqui ó, no nosso arquivo HTML, ele tem essa div ID root. E aí não tem nada aqui dentro dela. Então o que o React vai fazer? Ele vai pegar todo o nosso código de fato que a gente tem para apresentar na página e ele vai cuspir tudo dentro desse ID root aqui, ó. E se você for ver, ele tem um script aqui, ó, o tipo módulo, apontando para esse main JSX, ó, que está aqui, ó, main JSX. E aí o que ele faz? O React aqui, ó, ele cria um root, né? Ele cria, vamos dizer assim, ele vai criar uma raiz, né? E ele vai fazer aquele código do JavaScript mesmo, ó, document.getElementById. Ele pega esse root que tem aqui, ó, e o que ele faz, ó? Ele faz um ponto render, ou seja, ele vai renderizar, o que ele vai renderizar? Isso aqui, ó, pra gente, ó. Então o que a gente vê aqui, ó, na página, é exatamente isso aqui. Que tá dentro, por exemplo, esquece isso aqui por enquanto, ó, que está dentro desse app, né? E esse app você vai ver, ó, que ele é o app.jsx. Então, se a gente for ver aqui, esse app.jsx ele é uma função e tudo mais aqui, está retornando algum valor, mas não se preocupa com a sintaxe que a gente vai ver. E aí você vai perceber que aqui tem um HTML, né? Ó, Vite mais React, ó, se eu colocar aqui agora por exemplo, aqui meu projeto React, eu posso simplesmente, ó, vou até salvar aqui, ó, Ctrl S, e aí você vai ver que aqui, ó, já atualiza meu projeto React, já atualiza. Inclusive o Vite, como a gente está usando o Vite, ele automaticamente já também cuida disso, né? Conforme a gente escreve e salva, ele já atualiza a página pra gente, né? E ele assim, ele atualiza a informação, aí você percebe que aqui ele não atualiza, né? Ele não atualiza a página em si, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, tem 10. Se eu coloco aqui alguma coisa, e eu salvo, ele só muda aqui, ó, mas ele continua. Então, ou seja, ele não recarrega a página. E isso que é interessante do React, que ele não recarrega a página só por apresentar outras informações no código aqui na nossa web. Ele simplesmente só reage à nossa mudança, né? Então ele não precisa recarregar. Por isso que é muito mais fácil a gente trabalhar no React, porque ele só reage às nossas mudanças. Então, eu consigo pegar os outros valores sem recarregar a página, né? Então, eu consigo simplesmente renderizar Imagina que eu renderizei uma página. Se fosse no index lá, a CSS, JavaScript puro, se eu fosse para uma outra página, né, apresentar os dados de uma outra página, ele ia recarregar a página e se eu voltasse para a página anterior, ele ia recarregar essa página anterior.
E o React, como você trabalha só com a renderização, uma vez que você renderizou, quando você voltar, não vai ter aquela recarregar toda a página e tal. Já está renderizado, né? Vamos dizer assim. O React cuida já desse HTML que é renderizado. Você só vai instruir aqui quando ele vai renderizar e quando ele vai sumir e apresentar outra coisa no lugar, né? Então, basicamente o que ele faz nesse main JSX é exatamente isso. Ó, ele pega o conteúdo que está dentro aqui desse app, que é esse arquivo, e aí ele simplesmente renderiza aqui nesse HTML, né? Cospe tudo aqui dentro. Ou seja, esse arquivo HTML a gente não cria, não mexe nele, né? É muito difícil mexer, colocar algum conteúdo aqui. Inclusive, todo o nosso código, se a gente criar mais páginas, a gente não vai criar outro arquivo HTML. A gente tem outra maneira de trabalhar aqui no React com páginas. Então, esse HTML, dificilmente a gente vai mexer. Ele vai ficar aí e a gente vai trabalhar só no resto. Ou seja, praticamente a nossa aplicação mesmo vai acontecer dentro desse app JSX aqui. Ó. Aqui, basicamente, a gente só puxa as coisas e joga lá, nesse root. Mas a aplicação começa nesse app aqui. Ó. Então, e aí o que eu vou fazer? Esse strict mode a gente não precisa se preocupar com ele ainda. Eu vou até apagar ele, porque não é uma preocupação para agora. Né? E o arquivo CSS também aqui, ó, tá importando tudo bonitinho, tudo certo, né? Não tem novidade. Mas vamos lá, começando com o React mesmo, vamos entender isso aqui, né? Eu vou excluir esses CSS aqui, né? Ó, vamos começar do zero aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada. Esse app JSX, eu vou fazer o seguinte, também eu vou dar uma limpada aqui, ó, nele todo aqui, ó. Inclusive eu vou colocar só uma div aqui mesmo e vou limpar. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou colocar aqui só um H1, por exemplo, com o famoso Hello World. Né, ó. Legal, a gente só tem um Hello World aqui, ó. E deixa eu ver aqui que ele tá falando do arquivo CSS que eu apaguei, né? Deixa eu tirar essa referência aqui também, né? Não existe CSS na minha aplicação mais. Né? Legal, Hello World, tudo funcionando. Né? E aí qualquer erro que acontecer no React ali, alguma coisa, vai aparecer no console aqui os erros, né? Então eu gosto de desenvolver o console aberto, porque ele vai mostrando as coisas para mim. E assim, uma coisa de a gente ver, isso aqui também, é que o React ele trabalha com o Virtual DOM, que é basicamente o que? Ele cria uma cópia, vamos dizer assim, uma cópia leve do toda a nossa estrutura, o nosso DOM, né? Que é o nosso HTML. Ele cria uma cópia ali, né? Bem leve e bem semelhante ao que a gente tem para ele conseguir renderizar as coisas mais rápido, saber o que está acontecendo, quando que a gente tira um texto, coloca outro. Então, por isso que acaba sendo mais rápido as aplicações React também, porque ele já tem ali basicamente uma cópia desse DOM aqui, né? Ó, desse HTML, vamos dizer assim, pré já estabelecida. E aí ele só precisa ou uma hora mostrar algum elemento, outra hora mostrar outro. Então ele já tem ali um DOM, vamos dizer assim, virtual, meio que pré-recarregado, vamos dizer assim. Então, beleza. Aí eu tenho aqui, né, ó, o meu Hello World. E aí você vai perceber como que é a sintaxe do React, né? O React ele trabalha muito com componentes, né? Ele é muito famoso por trabalhar com componentes, onde você pode criar milhares de arquivos e renderizar tudo em uma página só ali, tudo no mesmo arquivo se você quiser, né? Você cria vários arquivos e chama esses arquivos em um só, por exemplo, né? Então é disso. E o que acontece aqui, ó, o que ele precisa, eu vou pagar esse arquivo, né? Não importa se ele der erro aqui, né? Se eu salvar aqui vai dar erro, né? Ó. Se eu recarregar, porque tá dando erro aqui porque ele tá tentando puxar um arquivo aqui, esse app que não existe, né? Então, beleza. Mas primeira coisa, quando a gente fala aqui que é um ponto .jsx, ou que geralmente a gente criava como ponto .js, né? Quando a gente coloca o JSX, significa o quê? Que a gente vai colocar basicamente como HTML e JavaScript junto. Né? Vai ter HTML e JavaScript. Então, o que a gente faz? A sintaxe do React para você criar componentes é o seguinte: você vai criar uma função com o nome que você quiser, e essa função você precisa, né, colocar com a primeira letra maiúscula, e aí você vai fazer o seguinte: você cria uma função aqui normal, escopo de uma função. E essa função vai retornar alguma coisa. Para criar componente sempre é assim, ó. Ela retorna alguma coisa. E dentro desse return, como é um JSX, ele precisa retornar um HTML. E é aqui que a gente vê, ó, porque é exatamente JavaScript. E a gente retorna um HTML aqui dentro. Por exemplo, uma div com H1 Hello World. Entendeu? Ele coloca isso aqui e tudo certo. Você entendeu? Ele criou uma função com Hello World, então essa função precisa retornar isso. Essa é a sintaxe. A gente cria uma função com o nosso nome e aí eu coloco aqui o texto que eu quero. Só fazendo isso basta? Não.
Porque eu criei uma função aqui, ó, mas tá falando, ó, app é declarado, mas seu valor nunca é lido. Por quê? Porque eu não tô chamando ela em lugar nenhum. Se eu fizesse isso aqui agora, eu ia chamar a função, né? Eu chamo de fato a função, igual a gente sabe do JavaScript padrão mesmo. A gente criou. Só que acontece, eu posso criar aqui conteúdos e eu posso chamar esses conteúdos em outros lugares, né? Então, o que eu preciso fazer? Igual aqui, ó, eu estou chamando esse app. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso exportar. E aqui eu vou exportar igual ele estava exportando, ó, export the full app. Vou fazer isso aqui. Agora, quando eu faço isso aqui, eu permito que outros enxerguem, né? Ó. Então, ele importa aqui, ó. Então, agora que eu estou exportando, o que eu faço? Eu vou importar. Eu vou importar aqui o meu código com esse nome aqui, ó, app. Não precisa ser esse nome. Poderia ser qualquer outra. Poderia ser assim, por exemplo. Ó. Não teria problema nenhum. Se eu fosse recarregar a página aqui, ó, lá, ó, tá? Tudo certo, funciona normal. Até porque o export default é para você estar exportando default com esse nome, mas você pode colocar qualquer outro nome, né? Então, legal. E aí eu puxo a referência aqui, né? Ó, ponto barra, que está no mesmo lugar, app.jsx. E eu jogo ele aqui, ó. Então, beleza, essa é a estrutura. Eu vou criar um diferente só para entender como que funciona. Dentro de src, eu vou criar um arquivo chamado, por exemplo, vou chamar ele de header, por exemplo, como se fosse o header da aplicação. Header.tsx, e aqui não tem problema, tá? É JSX, aliás, né? Header.jsx. Não tem problema se for minúsculo ou maiúsculo, entendeu? Não tem problema, vou criar aqui minúsculo, ó, não tem problema nenhum. Só nomenclatura mesmo. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso ter um header aqui, ó, na minha aplicação. Eu preciso ter um header. E aí como que eu vou chamar o código que eu tenho aqui, aqui? Da mesma maneira, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, ó, chamada header, por exemplo, pode ser qualquer nome, né, ó, e eu preciso retornar um HTML. E aí eu preciso retornar um HTML, então eu vou retornar, por exemplo, a própria tag do HTML chamada header. E aqui dentro eu vou colocar um H2, por exemplo, aqui que vai colocar logo, por exemplo, como se fosse ser a logo. Legal, criei, ó, minha aplicação não dá erro, não acontece nada, porque eu criei esse arquivo, coloquei essa função, só que como que eu vou chamar essa função? Não tem como eu chamar, se eu chamar o header aqui, por exemplo, ó, não tem a instrução aqui para mim, não tem um interessante, não tem nada que falar para mim chamar ele. Então, eu preciso chamar ele aqui, ó, e aí que vai fazer o quê? Vai dar o header com H2 logo, eu preciso disso, ó. Então eu preciso chamar esse cara aqui, como que eu faço? Aí que vem, é interessante, porque agora o header aqui da nossa aplicação, a gente pode chamar ele lá. E para a gente chamar ele lá, o que a gente pode fazer? A gente pode exportar aqui, ó. Vou exportar essa função header. Lembrando que tem que ser a primeira letra maiúscula. Então, ó, estou exportando já a minha função chamada header, que retorna ali um HTML. Então, o que eu estou fazendo aqui? Agora eu posso vir aqui, ó, dentro, e como que eu chamo aquele componente? Igual um HTML padrão, você não coloca aqui, abre e fecha tag, e você coloca, por exemplo, aqui, ó, um parágrafo, por exemplo. Mesma coisa. Você abre aqui a tag, né, ó, e você vai colocar, por exemplo, o nome, exatamente o nome do seu componente aqui, ó, header. Então a gente vai vir aqui, ó, colocar header, e você vai ver que ele até tem aqui, ó, mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, e eu vou importar, né? Eu vou puxar esse header, mas eu preciso importar. Então o que eu faço? Eu coloco um import aqui, ó, e eu vou colocar alguma coisa aqui, from, e aí, só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir chaves, vou colocar from, e vou colocar aqui, ó, ponto barra header, porque ele está no mesmo lugar que esse app, ponto header. E aqui, ó, eu vou pegar o nosso header que tem aqui. Por que eu peguei assim agora, ó, em vez de igual no app, igual no main, né, que eu pego assim? Porque eu estou usando a exportação aqui, ó, export function direto, eu não estou exportando um export default function. Se eu fizesse assim, né, ó, tem aqui que eu vou pegar, mas eu vou colocar assim, ó, posso colocar esse nome, header, ou, porque até facilita, né, porque se eu comentar o código aqui, ó, e eu vim tentar importar, ó, ele importa para mim assim, ó, importa header, mas eu posso colocar qualquer outro nome, né? Quando você exporta default, né, você exporta como default, ele vem por padrão como header, mas aqui você pode chamar de qualquer nome. Agora, quando eu não tenho esse default, eu simplesmente só exporto, eu estou falando que preciso ter exatamente o mesmo nome. E aí, por isso que eu tenho que pegar ele assim, ó, header, né? Eu basicamente, essas chaves eu estou desestruturando, vamos dizer assim, né? E aí ele me dá o que existe lá dentro. Ou seja, estou retornando, aqui eu estou puxando exatamente o nome que ele está exportando. Então é assim que eu pego. E aí como que eu renderizo? Igual uma tag, ó. Simplesmente assim. E aí eu posso vir na minha página, logo, e eu colocar aqui, por exemplo, posso abrir esse header aqui, ó, colocar logo do header. Eu vou só salvar e você vai ver que ele apresenta aqui nos elementos aqui, ó, tem aqui o header, ó, o header com H2 e o H1.
tudo certinho, né? Então não tem erro aqui, ó. E aí, exatamente, ó, eu criei uma função que ele retorna o HTML. Então, quando eu chamei isso aqui, é a mesma coisa que eu estivesse chamando assim, ó. Vou colocar um comentário aqui, ó. Como eu chamei um header como se fosse uma função. E aí ele retorna o HTML. Então, ele vai pegar aquele HTML aqui assim, ó. E o resultado dessa chamada, ele vai jogar isso aqui para mim, ó. Ele vai cuspir esse código, né? Então, o header que eu chamo ele assim igual uma tag é exatamente isso, né? E o React é até legal porque eu posso fazer, em vez de chamar isso aqui, ó, chamar o header assim, abre e fecha a tag, eu posso fechar nela mesma, ó, e fazer assim. Igual funciona um BR, né, no HTML, ou um HR também, ó, que fecha nela mesma a tag, né? Então, os componentes aqui eu posso chamar assim também. E aí, olha como ficou fácil. Eu posso criar agora facilmente, posso criar um footer agora, ó, footer.jsx, exportar aqui uma função, ó, chamada footer. E aí eu vou retornar o quê? Um HTML. Vou retornar um footer com um H2 aqui, escrito footer da página, né? Footer da página aqui, beleza? Como que eu vou jogar esse footer lá? Eu vou embaixo do H1 e vou colocar como se fosse uma tag, ó, footer. E aí eu criei aqui, ó, cadê o footer aqui, ó? Criei o footer, exportei ele, então eu vou chamar ele aqui, ó, simplesmente esse footer aqui. Então o que que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar esse cara aqui e eu vou vir import footer from ponto barra footer. Coloquei ele aqui, ó, salvar a aplicação, olha lá, ó, já funciona e tá tudo aqui, ó. Tá aqui, ó, o footer e o header. Simplesmente ele cospe esse conteúdo aqui. Então olha como que é mais fácil trabalhar no React. Imagina se você fosse fazer isso aqui no JavaScript puro. Ia dar um trabalho, você ia ter que fazer tudo nesse arquivo HTML. E qual é o bom do React? É que você, agora, nesse arquivo footer, você sabe que nesse arquivo você só tem as coisas sobre o footer da página. Nesse arquivo do header, você tem só as coisas sobre o header da página. E fica muito fácil de você entender. E aí esse app, no final das contas, ele faz o quê? Ele só puxa as coisas da sua aplicação. Ele vai puxar o footer, o header e tal. Você vai renderizar as coisas, né? Colocar aqui para renderizar na sua aplicação. E legal. E aqui, beleza? Ah, mas aí agora eu quero fazer o quê? Nesse header eu quero colocar um estilo. O que, que você pode fazer? Você pode, por exemplo, vou colocar aqui dentro de assets, por exemplo. Eu vou criar uma pasta chamada styles, por exemplo. Aqui é livre para você criar como você quiser. O React, ele é bom e ruim ao mesmo tempo por algumas pessoas que dizem que ele é como se fosse um playground ali aberto. Você deu com as porteiras abertas, você faz o que você quiser. Então não é muito opinado, né? Você não tem uma regra do que seguir. Aqui eu vou criar, por exemplo, ó, um header.css. E aqui para o header, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho um header ali, eu vou colocar uma cor de fundo. Então eu vou chamar o header aqui, não vou nem colocar class name, nem nada. Né, ó. Eu vou colocar aqui o CSS e eu vou falar assim, ó, que o background color dele vai ser red e a cor do texto vai ser branca. Né, ó. Beleza? Como que eu faço para isso aqui funcionar agora? Porque se eu olhar minha aplicação lá, ó, não funciona. Né? Eu preciso fazer a mesma coisa, importar. Só que como que eu importo o CSS? Você simplesmente joga um import aqui, ó, abre aspas, e você joga o caminho aqui. Qual é o caminho? O caminho que eu estou dentro de header tem que acessar a pasta assets, acessar a pasta styles e pegar o header. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, ponto barra assets barra styles barra header ponto CSS. Vou fazer isso aqui, ó. E aí, quando eu atualizo a página, você vê que já atualizou sozinho, né? O Vite já faz isso. Você vê que eu tenho aqui exatamente, ó, o header CSS aqui. Então, já consigo ver os estilos aqui. O que eu colocar lá vai servir. Se eu quero agora, por exemplo, colocar um padding de 10 pixels, ele vai colocar o padding de 10 pixels lá. Ó. Tudo funciona perfeitamente. E se tiver algum erro, vai aparecer aqui para você, ó, se tiver algum erro. Beleza? Ou ele vai crashar sua aplicação, se em algum momento você estiver desenvolvendo e a página ficar totalmente branca, né? Você sabe que existe algum conteúdo lá exibindo, tipo esses textos, e você viu que ficou totalmente branca, significa que deu algum erro. Então você clica no botão direito, vem no inspecionar, e você vai no console e provavelmente vai estar mostrando erros ali que pode te ajudar a entender o que aconteceu. Ou até no terminal, que às vezes ele pode mostrar também, ó, igual um erro que tinha acontecido aqui, ó. Falhou em carregar o CSS lá, que eu tinha excluído o arquivo CSS e ele não existia mais. Então ele mostra aqui também, né? Então, legal. Beleza, ele fez isso aqui. Aí, o que dá pra gente fazer mais? Agora que eu tenho o meu CSS aqui funcionando perfeitamente, né? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Lá no HTML, a gente tendia a classe, né? Chamada class, né? A gente colocava class e colocava aqui o conteúdo, né? Ó.
Se eu salvar aqui, ó, você vê que não dá erro aqui, né, ó. No Vite também não dá erro. Mas esse class aqui, o que ele está falando? Ó? Propriedade inválida do DOM, class. Ele está falando, você quis dizer class name? Por quê? Porque como é um JavaScript misturado com HTML, esse class ele está entendendo que é o class aqui, ó, do JavaScript, ó. O class, a classe do JavaScript. E não é isso. A gente quer colocar um class do HTML. Então ele se chama class name, né? Ele se chama class name. A única diferença aqui é essa, né? A ID continua a mesma coisa, né? A ID, por exemplo, é a mesma coisa, tudo igual. Class name, e aí se você recarregar a página aqui, né, para os erros, você precisa realmente recarregar a página para você ver que atualizar. E aí você vai ver que o erro some, né? Então exatamente tem essa diferença aqui, ó. Class name. Legal. Beleza, algumas coisas aqui também mudam, né? Que esses atributos do HTML, no React, eu não lembro se no HTML padrão o onClick era assim, ó, onClick, e você colocava ali o que você precisava, né? Colocava ali a sua função, por exemplo, assim, você chamava assim, né? OnClick. É importante saber que no React as coisas são separadas com camel case, né? Então ele é assim, ó, na verdade, né? Ó. Ele tem a palavra, ela diferencia com a outra letra maiúscula, por exemplo, onClick, né? Então ele faz assim, por exemplo, onChange, ó, por exemplo, né? Tem várias coisas aqui, on alguma coisa, ou qualquer outra coisa que você possa colocar, né? Tirando esses tracinhos aqui, é tudo da mesma maneira, ó. Autofocus, ó, você percebe que tem tudo essa letra maiúscula separando, né? Então, funciona muito assim. Beleza? Aqui, o resto das coisas do React, aqui é bem parecida com o HTML padrão, né? Então, muitas coisas você pode fazer, por exemplo, o footer aqui, ó. Eu tenho um botão, por exemplo, vou ter um botão, e aí faz algo aqui, por exemplo. E aí, beleza. Tem um botão, eu quero clicar nele e fazer alguma coisa. Como que você pode fazer? Você pode colocar aqui um clique, ó. E aí, o que vai acontecer? É como se fosse uma função, né? Só que aí que a gente vai entrar em um detalhe. Como que eu vou colocar funções, né? A gente percebeu que aqui, ó, deixa eu voltar pro header, né? Ó, deixa eu ficar no footer mesmo. A gente percebeu que a gente exibe HTML. Mas como que a gente exibe agora números? A gente quer exibir os dados de uma soma, como que a gente faz? Ainda na sintaxe, né, que a gente já entendeu que a gente cria uma função e dentro dela a gente retorna um HTML, o que acontece? Entre o return aqui ó, e quando você abre aqui a chaves, aqui daqui para cima é JavaScript puro. É JavaScript exatamente a maneira que você usa. Então, antes do return, é como se fosse uma função do JavaScript. Você cria uma função, coloca a sua lógica e você retorna alguma coisa, né? E você for perceber ainda que no JavaScript, a gente cria uma função, por exemplo, assim, ó, function, sei lá, function soma, deixa eu colocar aqui um JavaScript, né, ó, function soma, você sabe que a gente faz isso aqui, retorna aqui o valor A mais B, né? A gente faz isso, por exemplo, beleza, e você vê que a gente abre chaves, né, ó, um detalhe que faltou eu falar aqui, ó, você abre chaves e você coloca o seu código. No React aqui, ó, para você exibir o HTML, você abre parênteses, né? Ó, faltei falar isso aqui, mas você abre parênteses para exibir o HTML. Ó. Se não abre chaves, tanto que se você abrir chaves aqui, ele dá erro, né? Ó. Ele dá erro aí, falando que não é isso aí que ele está esperando, né? Então você precisa abrir parênteses para exibir o HTML. Agora, e aqui você pode abrir chaves normal. E aqui sim vai o seu código, de fato, o JavaScript. Por exemplo, eu posso criar uma variável aqui, ó, chamada const, por exemplo, né? Que é uma variável que não muda o const. Eu criar uma variável chamada name e colocar aqui, ó, Vinícius, né? O meu nome, posso colocar aqui. Então, beleza. Coloquei isso aqui, aí o que acontece? O que eu faço com essa variável aqui? Como eu faço para exibir ela aqui? Né? Ó, eu posso vir aqui, ó, simplesmente colocar, por exemplo, um H1. E como que eu exibo esse name aqui? Fazendo isso aqui vai dar certo? Não. Ele vai exibir um texto chamado name. Para mim fazer isso, eu posso simplesmente, ó, quando você quer no HTML aqui exibir JavaScript, você pode simplesmente abrir chaves. Quando você abre e fecha chaves, aqui dentro você pode colocar JavaScript. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, 10 mais 10, ó. Isso aqui simplesmente funciona, ó. Ele exibe 20. Então você vê que já o JavaScript já funciona perfeitamente. Imagina se você fosse fazer isso com o JavaScript puro. Você ia ter que pegar a referência desse H1, document.get tag, get element by ID, by class name, e aí você pegar, fazer a soma, atribuir o texto disso aqui e ia fazer todo um código. Aqui não, aqui você pode abrir chaves e simplesmente exibir. Ou seja, agora que eu abri chaves eu posso exibir JavaScript. Você pode simplesmente colocar a sua variável name que você acabou de criar. Cria a variável name, funciona. Eu posso vir alterar o nome da minha variável, aqui ó,
e ele mostra lá, Vinícius Subia. Então, beleza, ele simplesmente faz isso aqui. Eu posso criar qualquer coisa, eu posso criar funções aqui, por exemplo, eu posso criar uma função de soma aqui, por exemplo, ó, e eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, retornar aqui 10 mais 20, por exemplo. Vim aqui. Como que eu chamo aqui? Eu posso vir aqui soma e chamar a função. Ó. Executei a função 10 mais 20, 30. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, 30. Ele exibe a função também da mesma maneira, entendeu? Então, isso aqui super funciona. Se eu chamar assim, o que acontece? A gente vai ver lá que tem um erro. Ó. Ele falando assim, ó, a função não é válida tal como um filho aqui, né? Vamos dizer assim, né? Do React. Né? Então ele fala algumas coisas ali, o que você pode fazer. Então, talvez você precise chamar a função, tá vendo? Ele tá falando assim. Ou talvez você precisa chamar a função ali para ver o que isso aqui retorna, né? Então, como tá retornando alguma coisa, você chama a função, aí você vai testar, né? Você vai ver, recarrega a página, putz, resolveu. É isso. Então, assim você exibe JavaScript aqui ó, na sua aplicação facilmente. Né? Tem bastante coisas. Eu estou passando aqui um compilado de coisas que a gente pode ver no React. Né? Então, beleza. E aí o que acontece? E aí eu vou deixar essa função soma aqui para fazer isso aqui. Ó, somar números. É o botão que eu vou colocar aqui. Ó, somar números. E aí eu vou colocar, por exemplo, aqui um clique. Ó, como que é um clique? Eu simplesmente faço aqui como se fosse aqui. Ó, só chamar a função soma. Eu posso passar um clique, chama a função soma e funciona normal. Vai acontecer alguma coisa? Não, porque eu não falei que vai acontecer nada. Mas eu posso dar um console aqui, ó, só pra gente ver. Ó. Console log, né? Vou colocar aqui ó, 10 mais 20. Né? Vou colocar isso aqui e a gente vai ver lá, ó, por exemplo, olha lá, ó, 30. Né? Ó. Não sei se dá pra ver aí, mas tá mostrando aí, ó, 30. Então, a gente simplesmente consegue fazer isso aqui perfeitamente. Né? A gente consegue fazer isso. Então, muitas coisas a gente consegue fazer muito mais fácil no React, né? Como esse botão aqui de soma. E assim, ó, você percebe que você tem essa maneira de criar aqui a função, mas também tem aquela arrow function, né? Como você cria assim, né? Const, por exemplo, soma 2, vou criar assim, ó, soma 2 igual aqui, ó, essa instrução de arrow function, que você vê bastante isso no React, né? Ó, que é esse, em vez de chamar function, soma, abrir parênteses e tal, você chama dessa maneira, né? Ó, com arrow function aqui, né? Ó, com a função de seta. Né? Então isso aqui é do JavaScript, do JavaScript mais atualizado, né? O ES6 mais lá pra frente. Então, você pode fazer a mesma coisa. Ó. Vem aqui, ó, funciona perfeitamente. Ó, vou colocar o soma 2 aqui. E eu vou até recarregar a página só pra garantir, ó. E vou colocar somar números, ó. Funciona normalmente. 30 o valor. E aí você percebe essa instrução aqui, ó. Que isso aqui eu tô falando o quê? De uma função, né? É uma função. Se você não quiser chamar esse soma 2 e quiser fazer algo direto aqui, você pode simplesmente fazer até essa instrução, ó. Faz essa instrução, que é como se fosse uma função anônima, né? Que é o que a gente chama. E você pode vir aqui dar um console direto se quiser, ó. Também, ó. Console log 10 mais 10, por exemplo. 10 mais 10. Eu posso vir clicar, ó. Deu 20. Então, funciona perfeitamente. Aqui é como se você fosse pegar, inclusive quando você abre parênteses, ó, ele até fala aqui, ó, ele tem até um evento, o evento do botão, ó. Você pode pegar o evento aqui, ó, vamos dar um console log nesse evento aqui, ó. Console.log event. Vamos dar um, eu chamei ele de event, né? Quando eu clicar, ó, olha lá, ele mostra sobre tudo sobre o botão, ó. Todas as coisas do botão que eu cliquei, né? O evento que eu disparei. Então, eu consigo saber tudo aqui bonitinho. Vou deixar nesse soma aqui, nesse primeiro soma aqui mesmo, o primeiro, e vou deixar assim. Isso aqui é um exemplo, tá, de como a gente pode chamar o onClick aqui do botão e somar algum número, por exemplo, né? E eu posso colocar aqui também um H3, meu nome, só para deixar de exemplo aqui, meu nome é, e eu vou abrir JavaScript aqui, ó. Vou colocar o name. Meu nome é Vinícius Subia. Beleza? Funciona perfeitamente. E aí, legal. Vou fechar esse footer. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte. Esse header, você percebe que a gente criou esse componente header aqui, ó, chamado logo do header, né? E o class name aqui, ó, não mostrei, mas tá aqui, tá? O class name mostra aqui bonitinho, né? Mas eu posso até tirar ele aqui. A gente criou esse header e ele tá aqui dentro. O que é legal que dá pra gente fazer? A gente simplesmente pode até copiar se a gente quiser e chamar ele de novo, ó. Ele criou 2 headers. Olha isso aqui, a gente pode chamar quantas vezes quiser e não precisa copiar todo o código que tiver. Aqui tem 3 linhas só de HTML. Mas imagine se tivesse um código grandão e tal e tudo mais. Vamos dizer assim, 20 linhas. Imagina, você precisa exibir 8 vezes. Aí seria 20 vezes 8, você ia ter 160 linhas.
E aí não faz muito sentido. Você pode chamar aqui ó, o componente, simplesmente, ó, e perfeitamente. Pode chamar ele, se quiser, pode chamar ele aqui, ó, embaixo do footer. Ó, não tem erro nenhum. Aqui renderiza tudo bonitinho, ó, certinho, dentro do seu HTML. Então isso que facilita. Eu posso exibir aqui, ó, 3 vezes o header e 3 vezes o footer. Então, e aí acontece a mesma coisa. Soma aqui, ó, tudo perfeitamente. Então, funciona sem problemas. Mas qual é o ganho disso que você consegue fazer também, além de conseguir fazer isso? Você pode chamar em outros lugares também. Ó. Aqui eu estou chamando o header, aqui, e o footer. Mas se eu quiser chamar o footer dentro do header, eu posso também. Ó. Eu posso vir aqui, footer, ó. Eu vou, já tem até, aqui, né, eu dei um contra-espaço para ele sugerir. Ou contra-espaço ou contra-ponto, né? Ó. Às vezes o contra-ponto não aparece, né? Mas o contra-espaço geralmente aparece, ó. E ele já importa para mim, ó. Eu tô chamando o footer dentro do header, ó, pra você ver. Ó, então ele tá aqui, ó. Meu nome é Vinícius Suber e tal, que é isso aqui, ó. Do footer da página. O footer da página, ele chamou aqui bonitinho. Vou chamar mais uma vez, ó. Então, perfeitamente ele funciona. Você pode chamar ele em qualquer lugar, essa que é a vantagem. E ainda não só isso, o que é interessante também, né? Ó, vamos colocar aqui, vou criar um outro arquivo, ó, para você ver como que a gente consegue. Vou criar um outro arquivo chamado card.jsx. Eu vou criar aqui que a gente vai aprender outro conceito de props, né? Ó. Eu vou colocar aqui export function card, né? Ó, e eu vou colocar aqui return. Vou colocar uma div com um H3, por exemplo, aqui, título, né? Ó. Vou criar aqui a descrição, como se fosse card de um produto, né? Vou criar aqui ó, o preço. E legal. Beleza, e eu vou colocar assim um botão aqui, por exemplo, adicionar ao carrinho. Vamos supor que seja isso aqui, ó. Criei esses elementos aqui, né? E eu vou colocar depois 2 pontos e colocar o título, enfim, e tal. Então, vou deixar assim, ó. Vai ser essas informações que eu vou exibir. E claro, você pode exportar a função aqui, mas você poderia exportar aqui também, tá? Eu só estou exportando direto. Pode colocar aqui, export function card, né? Aqui e tal. É que aqui você ia colocar o quê? Você ia colocar card, só que você colocaria default, né? Default assim. E aí para você exportar essa função que você criou aqui, né? Mas igual ele export default card, assim, né? Export default card, né? Você quer exportar a função, você já exporta ali em cima mesmo, export function card. E aí legal, o que eu quero fazer? Eu quero aqui dentro do meu app, ó, eu quero chamar esse card aqui. Eu quero chamar esse card. Se eu for ver lá na minha página, deixa eu ver, ó, card não está definido. Por quê? Porque eu não importei o card, né? Olha lá. Card está aqui. Você vê que ele já mostra todos os erros, né? Um erro ocorreu aqui, ó, tal, e aqui estava falando também, ó. O card teve um erro aqui que ele não está definido. Legal. Então aí eu fui ver o que aconteceu, realmente não tinha importado. Agora importei, ó. Vou recarregar a página só para ver se existe o erro ainda. Não existe. Então, ele está aqui, ó. Chamei o card, ó, título, descrição, preço e tudo bonitinho. E aí, só para facilitar, eu vou tirar esses caras aqui por enquanto, ó. Vou deixar só o card. Olha lá, ó. Título, descrição e preço. Legal. Só que aí eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, 3 cards. E aqui eu tenho, por exemplo, o título aqui, ó, produto. Vamos colocar, por exemplo, assim, ó, teclado. A descrição. Esse é um teclado mecânico, por exemplo, mecânico. E o preço que eu vou colocar aqui, ele vai ser, por exemplo, 300 reais. Vai ser isso aqui, ó. Beleza. Só que você percebe que eu coloquei aqui, ó, deixa eu dar um zoom, eu coloquei, ó, todos os caras são iguais, né? Todos os cards são iguais. E não é bem isso que eu quero, né? Eu não acho muito interessante isso aqui, porque, imagina, esse é um produto, né? Eu tô fazendo separado, mas como que eu quero 3 cards diferentes, tipo, todos seguem a mesma estrutura, só muda a informação. Como que eu faço? Você pode ter propriedades, um conceito no React chama propriedades, que é o seguinte, você pode receber igual uma função, né? Lembra que eu falei, né? Um function, por exemplo, soma aqui, ó, que você tem lá do JavaScript, você faz o quê? Você tem lá, recebe um valor A e um valor B, e aí você faz o quê? Você retorna o valor A mais B, né? Ó. Tranquilo isso aqui no JavaScript que você tem uma função que você recebe parâmetros. Aqui não é diferente, ó. Aqui no card você vai receber parâmetros também, você pode receber. Né? Você pode receber aqui, por exemplo, um valor aqui, vamos supor aqui, ó, um título, um title, vamos supor, ó, você quer receber esse title aqui. E aí vamos dar um console log nesse title aqui. Ó, title. Vou dar um console aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Tá vendo que ele mostra aqui vazio, ó? Tá dando um console de fato, mas não tem nada.
Ele tá falando que você tá esperando um title aqui, ó, e você, com esse nome aqui, ó, e você não tá enviando, né? Não tem nada aqui. Como que você envia a opção? Porque se a gente chama assim e não chama assim, ó, né? A gente não chama assim, né? Você não vai chamar assim e passar o title aqui, agora tá falando, né? Passar o title. Se você fizer assim, vai dar ruim. Então, o que você precisa fazer? Como que você passa aqui? Aqui você passa como se fosse atributos, né? Atributos do HTML. Você não, quando você tem um atributo no HTML, você não passa, por exemplo, assim, ó, o class, e você coloca, aí você coloca, por exemplo, aqui o ID num HTML, igual quando você faz num H1, por exemplo, ó. Você coloca aqui um class com algum nome, depois você coloca aqui, por exemplo, um ID, aí você vai colocando atributos. Então aqui você vai colocar esses atributos que você vai enviar como parâmetro. Ou seja, no seu card aqui, você está falando que você vai ter um atributo chamado title. Então eu vou até copiar esse title e eu vou colocar aqui, ó. Esse title é um atributo. E eu vou passar ele aqui, por exemplo, assim, ó. Aqui eu vou passar teclado e vamos ver o que ele vai exibir lá. Olha lá, ele exibiu title teclado, né? Eu quero exibir o que mais aqui que eu tenho, ó, descrição e preço. Então eu quero fazer o que, ó? Description, vou colocar assim, ó, description. Eu vou querer colocar esse é um teclado mecânico. Beleza? E o preço, eu vou colocar. Ah, não é string, é número? Passa como chaves. Passa como chaves e coloca aqui, ó. 300, por exemplo. Vai ser isso. O que vai acontecer lá? Não, tá mostrando aqui, ó, o que eu coloquei, né? E ele tá, inclusive, ó, ele tá mostrando o quê? Tá mostrando o title, só que ele é só o title? Não, ele é um objeto, ó, com as informações. Ele pega as propriedades. Ou seja, ele tá pegando tudo isso aqui. Né? Tudo isso aqui que eu envio. Não é só o title, que eu coloquei esse mesmo nome e ele representa esse cara. Se eu colocasse, por exemplo, assim, vírgula description, né, ó, vírgula description, e fosse exibir a descrição, você percebe que ele é undefined. Por quê? Porque eu não estou pegando cada atributo. Eu estou pegando aqui as props, ó, que são as propriedades. As propriedades, eu estou exibindo aqui, ó, né, que eu coloco aqui certinho. E o que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, props. Ponto, aí sim eu coloco a propriedade, ó. Eu envio uma propriedade chamada title, então se eu colocar props.title, eu tenho essa propriedade, ó, teclado. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, title e colocar um monte de letra, ele vai sempre dar undefined. Por quê? Porque não existe alguma propriedade lá com esse nome. Se eu colocar essa propriedade com esse nome, ó, aí eu tenho, ó. Agora aparece teclado. Os dois undefined é por causa dos outros dois aqui que eu não passei, né? Ó. Então, eu consigo passar a propriedade. E eu vou até tirar aqui, ó. Só pra ficar fácil de entender. Teclado. Legal. Eu vou deixar title aqui assim, ó. Title. E vou excluir esses dois. E aí o que eu posso fazer nessas props aqui? Eu posso vir, pegar e exibir. Agora que eu tenho as propriedades, ó. Eu posso vir aqui, ó. E como eu exibo o JavaScript, daquela maneira que a gente falou. Abre chaves e coloca, ó. Props.title. Eu posso colocar aqui a descrição, né? Ó. Props.description. E aqui props.price. Lembrando que esse nome aqui, que você coloca depois, tem que ser. Aqui pode ser qualquer nome. Se quiser colocar aqui, por exemplo, teste, não tem problema. Pode ser qualquer nome. É só o nome do parâmetro. Mas o que vem depois tem que ser exatamente o nome que você coloca aqui, ó. Né? Então você colocou aqui title, lá tem que ser title também. Como eu não tenho um TypeScript, ele não vai te sugerir o que é o certo e o que é errado. Né? Mas com o TypeScript ele ia te mostrar que está errado ou que está certo. Mas isso aí a gente vai ver depois. E ele mostra aqui, ó, o title, description e price. Se a gente for atualizar lá agora, você vai ver que ele apresenta, ó, exatamente o texto, né? Então, se a gente colocou aqui 300, ó, ele não vai colocar 300,00 porque a gente teria que formatar ele aqui tudo certinho, né? Aí eu teria que colocar na mão isso aqui, né? Então, ele vai exibir assim. Não tem problema por enquanto, né? Só que como que facilitou agora? Que agora se eu precisar chamar um outro card, aqui, ó, eu posso passar agora, por exemplo, aqui assim, um mouse, e eu colocar assim, por exemplo, aqui assim, ó, mouse da Logitech. Muito bom. Vou colocar assim, e o preço aqui eu vou colocar que, por exemplo, tá R$ 152,99. Vou colocar isso aqui, ó. Agora, ó, você percebe que cada um tem seu texto, ó. Coloquei errado aqui. Aí, ó, cada um tem seu texto, sem impedir qualquer outra coisa. Posso colocar aqui agora monitor, por exemplo. Monitor da LG 27 polegadas, vamos supor. E aqui está R$ 759,99. Beleza? Então cada um tem o seu
os seus dados sem impedir nada aqui, assim, ó, cada um das suas informações e não tem nada que impeça de ficar duplicado, ó, tá tudo certinho, né? Você tem isso aqui, você pode estilizar agora o card, pode fazer o que você quiser. Se você quiser colocar agora um clique e fazer alguma coisa para quando você adicionar de fato ao carrinho, você pode fazer tranquilamente, não tem problema nenhum, né? Da mesma maneira que você pode fazer esse props, tem um conceito no JavaScript lá que você pode desestruturar, né? Pensa o seguinte, você tem aqui um objeto, ó, vamos supor aqui dados, que você tem aqui, ó, nome, né? Nome e idade aqui, ó. Vou colocar em português mesmo, idade. Idade 20. O que você pode fazer? Você pode tanto fazer assim, ó, dados.idade, dados.nome, mas você pode desestruturar também, né? Você pode colocar assim, const igual, né? Aliás, assim, e colocar dados. E aí você percebe que aqui, ó, você fizer esse negócio, isso é do JavaScript, não tem nada a ver com o React isso aqui, ó. Isso aqui é do próprio JavaScript. Você tem a variável dados que tem duas informações, né, do objeto, e você simplesmente desestrutura, né? Então o que você faz aqui, ó, você consegue acessar cada propriedade, ó. Para não, porque imagina que você tem um monte de propriedades. É muito chato você ficar assim, ó, dados.idade, dados.nome, dados. Não sei o que. É ruim fazer isso, né? Então o que você pode fazer é o seguinte, você pode desestruturar aqui também, ó. Em vez de colocar props, você pode inclusive desestruturar aqui. Você pode desestruturar e colocar assim, ó, o próprio nome, né? Ó, title, description e price. Tem que ser exatamente o mesmo nome. Aí você pode remover essas props aqui, ó. E deixar os textos assim, ó, que eu posso recarregar a página e funciona perfeitamente ainda. Tudo certo, eu desestruturei e eu consigo acessar as informações sem problema nenhum, né? Então, beleza. Mais um conceito aqui que a gente viu. Agora, uma outra coisa que também a gente coloca, imagine que assim, ó, eu tenho vários cards. Legal, a gente já colocou cada um com as suas informações. Só que imagine que eu tenho um monte de card agora. Aí vai ficar ruim, né? Eu vou encher isso aqui de card, vai ficar um monte de card assim, ó. Vai ficar ruim. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui fora uma variável e eu vou colocar assim, ó, products, vou chamar essa aqui, ó, e vai ser um array. Um array de objeto, né? E aí eu já quero falar o seguinte, lembrando da sintaxe aqui, ó, a gente já viu que a sintaxe do React é assim. Tudo que está aqui dentro da função, ela é o que o React está exibindo, né? Ele está calculando isso aí para renderizar. O que você coloca fora, ele não renderiza, entendeu? Ele renderiza só, vamos dizer assim, ele é só uma coisa estática, mas que ele não conta para renderização. Por quê? Porque qualquer coisa que muda aqui, o React, por ciclo de vida, ele acaba renderizando todo o componente. Ele renderiza o componente todo. Mas se tem alguma coisa fora, ele não renderiza isso aqui. Né? Ele vai enxergar isso aqui uma vez, mas nunca mais vai renderizar. Né? Agora, se você coloca isso aqui, ó, qualquer coisa que mudar aqui dentro, né, ao decorrer, tipo, você clicou no botão e vai exibir um outro texto, esse componente todo é recalculado, né? Então, você pode, o que é estático da sua aplicação, você pode deixar fora do componente, né? Então a gente pode entender isso melhor depois, mas por enquanto aqui tranquilo. E aqui que eu vou colocar? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, o title, vou colocar assim, e eu vou simplesmente pegar aquelas informações ali, ó. Teclado, vou colocar aqui, ó, description. E eu vou copiar isso aqui, ó. E eu vou colocar só dois exemplos, tá? Não vou nem colocar esse terceiro aqui, não. Vou colocar isso aqui e o preço. Né? Ó, price, que ali é 300, né? Eu vou colocar uma vírgula. Isso aqui já é JavaScript puro, ó. Não tem nada de React aqui, ó. Simplesmente o que a gente já conhece do JavaScript. Criar um array, uma variável, né? Que é um array com um objeto dentro ali, com as informações. Beleza? E o preço aqui é 152,99. Então a gente coloca aqui, ó. E beleza, vou deixar só um aqui agora. Criei a variável com os dois produtos. Né? Aqui eu só tenho um. Como que eu faço? Agora por quê? Porque imagina, igual eu falei, imagina você criar vários cards aqui, ó. Não vai ficar legal. Então a ideia é você criar a base dos seus dados em um lugar só e você só iterar sobre elas, né? Então eu tenho um products aqui, que no caso tem um array com 2 itens. Então o que eu vou fazer? Você tem lá aquele map, né? Não sei se você bem lembra daquele map do JavaScript, né? Onde você pode colocar, por exemplo, aqui um ponto map, ó, um ponto map, para mapear ali o seu product, né? Vou colocar aqui no singular, ó, que aí seria o product, ponto, por exemplo, price. Eu quero mapear, colocar até um console aqui pra gente ver, ó. Quero mapear o meu array, né, pelo price.
né? Então você vai ver que ele vai filtrar aqui pra gente, né? Basicamente ele vai mapear só com price. Ah, eu quero mapear só pelo title, ele vai trazer só os títulos, né? Então não é um filter, ele é um mapeamento. Então você vai mapear e aí você vai, por exemplo, aqui colocar, por exemplo, o próprio product. Ó, percebe que se mapear o próprio product, o que ele vai fazer? Ele vai trazer um item com 2 itens, né? Ó, os dois, ó, com as informações. Então o que a gente quer fazer? A gente quer mapear ele, só que eu quero trazer todas essas informações aqui, ó, e todas essas, só que no meu HTML. Então como que eu faria isso aqui? No React, ele é o seguinte, você vai fazer o quê? Abrir umas chaves aqui, ó, solta mesmo aqui no seu código, e você vai fazer o quê? Você vai chamar essa variável products, né? Lembra quando você abre chave, você está exibindo JavaScript, né? Tá falando sobre JavaScript. Você vai colocar esse product, você vai colocar um ponto .map, ó, ponto .map que você vai mapear. E aí o que você faz? Eu vou chamar aqui, por exemplo, para cada item aqui da minha lista, eu vou chamar de item mesmo. E o que eu vou fazer? Vou colocar uma arrow function aqui, né? Ó, que é essa instrução de seta. E normalmente no JavaScript a gente abriria chaves aqui, né? Abriria chaves e ia fazer, por exemplo, assim, um item.description, por exemplo. A gente iria fazer isso. Se eu salvar aqui, ó, recarregar a página, não acontece nada. Eu não estou exibindo, eu estou fazendo JavaScript, não estou exibindo nenhum código HTML. E lembra que para exibir o HTML, igual eu falei do return aqui, ó, eu tenho que abrir parênteses. E aí parênteses eu consigo fazer. Então o que eu vou fazer? Dentro desses parênteses, para cada produto aqui, o que eu quero exibir? Eu quero exibir um card, né? Então vamos arrastar ele aqui para dentro. Ó. Como a gente abriu parênteses para exibir HTML, isso aqui é HTML. E aí o que a gente faz? A gente só agora coloca os valores. Ó. Vamos vir aqui item.title. Aí a gente vem aqui, ó, item.description. E a gente vem aqui no item.price. Perfeitamente, ó, a gente fez isso aqui, ó. Agora você vai ver, ó, ignora esse erro aqui por enquanto, que a gente está vendo, ó. Eu tenho os dois valores. Imagine se eu vou até duplicar isso aqui, ó. Dupliquei algumas vezes, ó. Ele já apresenta várias vezes e o meu HTML, ó, ele continua limpo. Ele fica limpo, ó, só tem isso aqui. Mas ele agora já renderiza tudo isso aqui, essa lista. E essa lista, como você sabe que é igual, ela poderia estar num arquivo isolado. Ela poderia estar num arquivo aqui de informações e tal, de produtos. Poderia estar isolado simplesmente com os itens. E você sabe que é tudo igual. E ela não vai poluir seu código aqui. Ó. Ela vai ficar bem mais limpo, bem mais enxuto, né? Então, eu vou tirar isso aqui, vou deixar só os dois. E aí ele ficou assim. Agora percebe uma coisa. Que aqui tem aqui, ó. Ele está falando que os elementos na sua lista, né, contém ali, pode ter uma chave, né? Uma chave única duplicada, chamada key, né? É uma propriedade chamada key. O que ele está falando? É que pensa assim, ó. Você tem os dois cards aqui, né? Os dois itens. E você está renderizando. Como o React ele reage às nossas informações aqui, ele não sabe qual é a diferença desse card para esse card. Porque beleza, você tem o title, description, price, que é diferente, mas sim, o que de fato o card mesmo em si, ele como sem as informações, vamos dizer, o que ele é diferente do outro? Como que eu sei que esse daqui não é uma cópia desse, né? Não está duplicado. Igual eu fiz assim, ó. Como é que eu sei que isso aqui não está duplicado? Porque vendo eu sei que está duplicado esses dois itens aqui. Mas como que eu sei que esse daqui não tá, né? Ou vice-versa. Então o React ele precisa de alguma coisa para saber que é único, né? Esse item aqui é único, né? Pode até ter um texto aqui, ó, um card com as mesmas informações, mas ele precisa saber que é único, por mais que tenha as outras informações, mas são dois produtos, né? Igual no Mercado Livre, na Shopee, pode ter produtos iguais, mas com preços diferentes, com descrições diferentes, mas cada produto é único, né? Então ele precisa saber disso aqui. Ele precisa de alguma informação. E para isso, ele vai ter uma propriedade, ó, chamada key. E essa propriedade chamada key, ela pode ser aqui, inclusive, ó, uma key, null, undefined, pode ser qualquer coisa, vamos dizer assim. Isso aqui não existe só nesse card, tá? Existe qualquer coisa. Se eu colocar um H1 aqui e colocar aqui, ó, existe aqui. Se eu colocar um parágrafo e tentar puxar a propriedade key, existe. Isso aqui é o React que coloca no nosso HTML aqui. E aí, beleza. E é essa aqui, ó, eu posso colocar aqui. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar algum valor que não se repete, né? Tem que ser um valor único, como se fosse um CPF. Ou, o que geralmente tem nos produtos, um ID, né? Um ID, posso colocar, que é melhor a gente usar, porque o título pode ser igual, a descrição pode ser igual, o preço pode ser igual, mas se eu colocar um ID aqui, eu sei que o ID é único, né? Então, vou colocar assim, ó. E aí, eu posso colocar aqui que é o item.id, ó. Eu posso colocar. Beleza. Lembre que quando tem um erro, para remover o erro, para saber se está dando erro ainda ou não, você tem que recarregar a página. Eu recarrego, ó,
e você percebe que não tem erros aqui alertando no console. Então significa que isso aqui resolveu. Eu poderia usar o title, eu sei que o title não se repete, ó. Eu poderia, ó, tô recarregando a página facilmente. Mas agora se eu colocasse igual, né, ó, aí ele já ia falar a mesma coisa, ó. Agora sim, ó, ele está encontrando dois elementos aqui, dois filhos com a mesma key mouse. Ele até fala aqui ainda, inclusive. E aí ele te dá o que você faz para resolver, te dá uma ajuda, né? Então, aqui, colocando o ID, eu removi. Mas aí, beleza. E em casos que você não tem um ID, né? Vamos remover esse ID aqui, ó. Em casos que você não tem o ID, o que a gente faz? Em caso que não tem o ID, a gente vai fazer o seguinte. Não, eu não tenho o ID aqui. Eu posso fazer o quê? Você está tendo um map, né? Ó. O map, se você passar o mouse, ó, você tem aqui o conceito do map, né? Que tem um callback aqui e tudo mais. E você tem aqui o outro valor, ó, um index, né? Que lá no JavaScript a gente sabe que a gente consegue acessar o índice, né? Que ele está percorrendo. E o índice é sempre 0, 1, 2. Então, o primeiro item da lista é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2 e por aí vai. Então, a gente pode colocar o index. Né? A gente sabe que ele não se repete, né? Porque o index nunca vai se repetir. Então, se você de repente não tem nenhum dado para exibir, você pode exibir isso aqui, né? E aí, legal. Beleza, assim que a gente coloca vários itens, né? Renderiza uma lista de itens no nosso código. Vou importar agora de novo esse header aqui, o footer. Vou deixar eles aqui. Né? E aí deixa eu importar aqui, ó, footer e header, né? E claro, eu vou pegar o nome dele aqui, né? O footer e header. Legal, tudo funcionando agora perfeitamente, ó, o footer e o header. Legal. Uma outra coisa que eu queria mostrar também é que você pode ver, não sei se você lembra quando a gente começou o código, existia um negócio assim, ó. Tava assim o código e o conteúdo dentro. O que é isso aqui? A gente chama de generics isso aqui, né? Ou fragment, né? O que o React gosta de chamar de react.fragment, né? Que é a mesma coisa que isso aqui, né? Que é vazio. Hoje você não precisa colocar mais esse texto React Fragment. Mas isso aqui é quando você não quer, você quer exibir um conteúdo, só que você não quer um HTML em si, né? Porque o que acontece? O React ele não deixa você fazer isso aqui, ó. Vamos supor que a gente criou uma função nova, de um card teste, por exemplo, ó, e você sabe que a gente vai retornar um HTML. E igual eu falei, a gente retorna uma div e retorna, por exemplo, ali um H1, né, ó, teste. Beleza, isso aqui funciona. Só que o React não deixa você fazer isso aqui, ó. Embaixo da div, você criar qualquer outro elemento HTML. Ele não deixa você fazer isso. Ele fala que as expressões JSX, você precisa ter um elemento pi. E aí esse elemento pi tem que ser alguma coisa por volta. Só que assim, você precisa que embaixo dessa div seja um H1. Eu não posso ter uma div por volta. Né? Eu não posso ter uma div por volta, porque lá onde eu chamo o meu card test, né? Vamos dizer assim, ó, o meu card test, eu tenho um estilo do CSS que coloca que se ele tiver uma div por volta, ele não vai aplicar os estilos que eu quero aqui, né? Então, você não pode ter um HTML. E para resolver isso, você faria isso aqui, né? Ó. Você faria isso aqui, colocaria esses genéricos aqui, ó. Que ele faz o quê? Lá no seu HTML, ele não vai renderizar nada. E a gente pode ver isso, né? Eu vou colocar uma div aqui, ó. Antes do header ter uma div, a gente sabe, né? Que antes do header ter uma div. Eu posso vir aqui nos elementos, ó, e ver que aqui, ó, antes do header tem uma div que segura tudo, né? Da nossa aplicação. Que é segura tudo isso aqui. Só que eu não quero essa div aqui, ó. Essa div para segurar. Os elementos precisam estar soltos. Então eu posso vir aqui e simplesmente deixar vazio, ó. E aqui na aplicação você vai ver que, ó, depois do root já tem tudo solto, ó. Não tem uma div. Então não tem ninguém que segura. Eu posso ter, eu posso não ter. Então é uma maneira aqui de a gente conseguir fazer algumas coisas aqui, né? Colocar vazio para a gente conseguir ter alguns comportamentos até de CSS, né? Que podem facilitar. Beleza? Conseguimos fazer isso aqui. Agora, uma outra coisa, que acho que é a última coisa que a gente vai ver aqui, assim, do React, né? É só um exemplo de, por exemplo, quando você tem... Vamos colocar aqui um input de pesquisa, vamos criar um arquivo chamado search, por exemplo, search item, né? Vamos colocar assim, ó, JSX, e eu vou criar aqui, ó, function search item, lembrando que tem que ser maiúscula a primeira letra, e eu vou colocar aqui, ó, return, vou retornar uma div aqui com uma input aqui dentro, um input para a gente controlar. Um input aqui. Beleza, criei, ela não vai acontecer nada até que eu chame ela em algum lugar. Então eu vou lá no meu app, né, onde estou chamando as coisas aqui, e eu vou chamar ela aqui depois do header. Vou chamar ela aqui, search item, vou importar, e beleza, ó, tá aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui, tipo, uma label também,
uma label aqui, sem isso aqui, não precisa disso aqui. Procure um produto. Vai ser isso aqui, procure um produto. Vai ser isso, né? E eu vou colocar um BR aqui só para não ficar se preocupando com CSS agora, né? Vou colocar aqui. Beleza. Procure um produto. E eu vou colocar um BR aqui também, ó, só para ficar legal. E aí deixa eu separar essa input aqui só para facilitar. Legal. Eu quero fazer o que agora? Isso que é muito legal. Eu quero fazer alguma coisa aqui para eu conseguir pegar o que o usuário digita. Como que eu pego o que o usuário digita no React? Ele é uma maneira que a gente tem um conceito ali bastante usado, que é o use state, que a gente chama. Depois, mais para frente, a gente pode até ver, né, num vídeo separado só sobre o use state, porque ele é algo bem... dá para fazer muitas coisas, né? É igual Bombril, né? Tem 1000 utilidades. E aí, o que acontece? A gente vai colocar aqui, ó, a sintaxe é essa, ó, use state. É isso, você vai ter o valor aqui, por exemplo, valor 1 e o set, valor 1. Né? O que é esse use state aqui que ele dá pra gente? Ó? A gente vai fazer o seguinte, esse use state, ele é um estado que a gente consegue salvar na nossa aplicação. A gente consegue usar ela para conseguir fazer algo, por exemplo, aqui, ó, esse valor 1, imagine que esse valor 1 vai ter o valor aqui, por exemplo, ó, Vinícius. E aí, beleza. E esse set valor é uma função para alterar esse valor 1 que está como Vinícius. Então, basicamente, esse use state é o quê? Ele te dá uma variável para você guardar o valor e ele te dá uma função para alterar esse valor onde está guardado, né? Então, é isso que ele faz. Então, ó, e o que acontece depois desses parênteses? Você pode colocar um valor inicial. Eu vou colocar, por exemplo, aqui assim, ó, Vinícius mesmo. E eu vou dar um console log nesse valor 1. Ó, se eu for ver lá, ó, tá vendo que ele me dá Vinícius aqui, ó. Se eu colocar aqui ó, outra coisa, ele me dá o valor atualizado, né? Beleza, então esse dá esse valor 1. Agora, esse set valor 1 é para mim atualizar o valor que está aqui, ó. O valor que ele está nessa variável, valor 1. Ou seja, a gente deu o valor 1, ele está o quê? Com Vinícius sub. E aí, essa propriedade aqui, ó, set valor 1, é para alterar justamente o que tem aqui. Então, a gente, por exemplo, poderia colocar, ó, vamos colocar aqui um botão. Vou colocar um botão aqui, por exemplo, ó, alterar para Lucas. Vai ser isso aqui, ó. E eu vou fazer o quê? Quando der um clique, eu vou chamar essa função desse jeito aqui, ó, porque eu tenho que chamar assim, né? E ele precisa de algum valor, que é uma string. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, Lucas. O que eu estou falando aqui? Quando eu clicar nesse botão, eu vou executar uma função, por isso que tem essa instrução aqui, ó, porque é um arrow function, e eu preciso executar uma função chamada setValor 1 Lucas, ou seja, eu vou alterar esse texto de Vinícius para Lucas. É isso que eu estou falando. E o console aqui, ó, você vai ver que o console vai atualizar também, ó. Então percebe, ó, Vinícius sub, quando eu colocar alterar para Lucas, ó, ele mostrou Lucas, né, ó. E beleza. E aqui ele sempre altera para Lucas, né? Então, beleza. Então isso aqui já funcionou, né? Você viu que facilmente a gente conseguiu mudar de um valor para outro, né? Aonde que aconteceria muito isso? Imagina quando você clica no botão aqui, ó, X, ele precisa sair essa aba e você clica no botão para exibir. O use state também usaria a mesma coisa. É a mesma ideia, você pode usar para isso também. Então, eu tenho um valor para atualizar o valor que eu já tenho, né, pré-setado. Então, eu consigo fazer isso com botões, por exemplo, né? Então, o que eu posso fazer? Tá aqui, ó, eu vou começar como um valor vazio. Por quê? Porque eu vou colocar aqui, ó, assim, ó, search, e eu vou colocar aqui, ó, set search. Beleza? Como que eu pego o valor que o usuário digitou? Eu vou colocar assim primeiro, ó. Primeiro eu vou colocar que o valor da input aqui, o valor preenchido da input, vai ser exatamente o que está nisso aqui, ó. Nesse search. Por quê? Não tem problema esse erro aqui, não liga para esse erro não. Mas imagine que eu coloquei assim, ó, produto 1. Você vai ver que aqui, ó, tá com produto 1 e eu não consigo, digitando aqui, não consigo mudar. Por quê? Porque eu tô falando que o valor da input vai ser exatamente o valor que está nessa variável, né? Que está nessa variável. Então, só que ela começa vazia, né? Ó. Ela começa vazia, então tudo certo. Só que agora a gente vai colocar o onChange aqui, ó, da input, para conseguir atualizar o valor do nosso input de fato, né? Desse search aqui. Então, o que eu faço? No onChange, a gente pode colocar o E aqui, ó, para pegar o evento de mudança, né, da input, igual a gente faz lá no JavaScript puro, que a gente coloca o add event listener, né? E a gente, se você bem lembra, você sempre pega aquilo lá, event, né? .target.value, para você pegar o que o usuário digitou na input. E aqui não é diferente, a gente vai pegar isso aqui mesmo. Só que agora, se eu der um console log aqui, ó, nesse
e.target.val, você vai ver que eu consigo aqui, ó, digitando, eu consigo exibir no console ali, ó, o que eu estou digitando, né? Então, o que eu preciso fazer agora? Já que o valor da input que está exibindo aqui é o que está dentro desse search, eu só vou atualizar ele, ó. Então, em vez de console log, eu vou colocar aqui, ó, set search, e aí já vai ficar tudo certinho, ou seja, eu posso digitar aqui, ó, e a gente tem o mesmo comportamento. Mas qual é a vantagem? Que agora se eu der um console, né, ó, eu consigo exatamente pegar o que eu estou digitando. Eu pego exatamente tudo que eu estou digitando aqui na minha input. Então, dessa maneira que eu consigo facilitar as coisas, né? É mais fácil construir isso. Você vê que é muito fácil fazer isso no React do que você fazer lá no JavaScript puro, que você teria que fazer um monte de código para só conseguir pegar o valor aqui e ficar exibindo. Então, dessa maneira, ó, a gente pega o valor da input. E aí eu posso fazer o que eu quiser com esse valor, né? Ele está nessa variável. O que eu quiser fazer com ele, eu posso fazer. Se eu quiser filtrar os produtos de acordo com o que eu escrevi aqui, eu vou filtrando. Era só eu vir aqui e falar que quando eu digitar nesse search item aqui, eu vou filtrar todos os produtos que correspondem, né, que fazem match aqui com esse nome. Então, daria para fazer isso também. Então, o que a gente precisa fazer, o use state, dá para fazer isso. Se eu quiser falar, por exemplo, assim, criar um botão para quando eu clicar, ele falar quando eu clicar no botão adicionar o carrinho, ele jogar isso para uma lista, eu posso usar o use state. Eu posso fazer o use state para fazer isso aqui, ó, abrir e fechar. Eu posso usar o use state para o que eu quiser, para o que eu quiser salvar. E lembrando que toda vez que você, isso é só uma coisa que a gente não vai conseguir ver aqui, mas o use state, né, como você coloca ele dentro aqui do componente, toda vez que você muda o valor do state, o React recarrega todo o componente, né, renderiza o componente todo. Por isso que é bom ter cuidado de não usar muito o use state num componente só, porque senão você criar um componente cheio de coisa com vários use state, ele vai renderizar toda vez o mesmo código. Você percebe até que se eu coloco um console log aqui, ó, do search, você percebe que toda vez que eu digito alguma coisa, ele aparece ali no console, ó. Por quê? Porque o React está renderizando isso aqui toda vez que eu mudo o state. Toda vez que acontece esse onChange, né? Se eu digitei aqui, por exemplo, 20 vezes, ele renderiza isso aqui 20 vezes. E isso não é um problema nesse caso aqui. Isso é um problema se tem um código extenso e ele fica recarregando. Porque ele re-renderiza, né? Ele recarrega as coisas assim, não é como se fosse recarregar a página do zero. Ele só re-renderiza isso aqui para ele mostrar as coisas atualizadas para você, né? Então ele entende que é isso. E se você quisesse fazer qualquer coisa, quisesse colocar, por exemplo, exibir agora esse search em outro lugar, você poderia colocar também, ó, se eu quiser exibir aqui, eu posso fazer o que eu quiser agora. Eu quiser ir colocando, ó, eu quero procurar o produto 1. Então, dá para você usar também. Então, do React, a base é isso, né? A gente viu aqui como o JSX, como exibir os dados aqui de uma lista, chamar os componentes, inclusive passar propriedades, né? Para componentes aqui, a desestruturação, as importações, né? Dos componentes. Então, tem bastante coisa. Pegar aqui com o use state o valor que o usuário digita, né? E aqui, ó, fica aqui a página aqui, sua estrutura de arquivos grande, né? Então, geralmente você pode organizar como você quiser. Geralmente você vai ver assim, ó, os components, e você vai ver os componentes aqui, ó, todos aqui dentro dessa pasta components, né? Geralmente, muita gente faz assim, ó, vou atualizar as importações e os caminhos, né? Então, agora, aqui no app, ó, ele já atualizou para mim, né? Então, vou mover search item também, ó. Então você pode fazer isso aqui, ó, e aí, aqui está guardado os seus componentes. Você pode ir misturando. Se você quiser criar uma pasta aqui, por exemplo, só para layouts, por exemplo. Se você quiser criar uma pasta para componentes compartilhados, pode escrever shared. Pode fazer o que você quiser. Qualquer pasta que você quiser criar aqui dentro de SRC e colocar suas coisas, você pode colocar. Só o que você criar, você tem que exportar para você conseguir chamar em outro lugar, né? Senão você não consegue chamar. Mas a base do React, que a gente precisa saber para começar no React, é isso, né? E tem mais outras coisas que dá para a gente ver depois mais para frente, né? Em outros vídeos que vai ter também. Mas a gente pode ver mais ou menos a base para você começar no React com essa aula aqui, né? Ela fica um pouco grande, mas é mais para ter uma base ali, um compilado de tudo, que aí quando for fazer os outros conceitos não precisa reaprender do zero as coisas do React. Aí a gente só foca em cada conceito, né? Por exemplo, o use state.
né? O use state que a gente viu aqui no search item, viu bem rápido ele e pode até ficar confuso agora no momento, né? Mas a ideia não é sair dessa aula aqui sabendo já tudo que foi visto aqui, né? A ideia é sair da aula aqui sabendo mais ou menos o que o React faz, o porquê que ele ajuda, e para você ver, né, entender como ele é mais fácil do que você fazer pelo JavaScript puro, né? Você fazer pelo JavaScript puro, você ia ter muitas linhas e tudo junto também, né? Você tá tudo no arquivo index aqui, um arquivo JS, lá poderia estar até separado, mas ia ficar meio confuso os códigos, então você vê que aqui JavaScript mesmo, colocando código, lógica e tudo, você vai ver que não foi tanta coisa, né? Foi mais criando funções e renderizando as coisas. Então você vê que o mesmo resultado, se você... E aí eu até arrisco dizer aqui, você pode fazer o quê? Você pode vir, colocar aqui pegar esse código que fez aqui dessa aula, por exemplo, e acompanhando e fazendo junto, e depois tentar transformar isso aqui num código JavaScript puro, né? No arquivo HTML, CSS, JavaScript. Testa para você ver a diferença de código que vai dar, né? E aqui o código que ele deu erro aqui, ó, ele só deu erro na hora de pegar aqui no header o arquivo CSS, né? Que aí ele não conseguiu entender bem onde está. É o meu arquivo aqui CSS. Porque eu tenho que agora voltar ó, uma pasta e acessar aqui ó, o header.css, porque eu mudei o caminho das coisas ali, né? Então você vai ver que tudo funciona aqui perfeitamente normal, né? Era só o caminho que precisava ser ajustado. Mas é isso, a base do React aí é isso, e nas próximas aulas aí a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o React.